Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre interpolação, que de acordo com o livro de cálculos numéricos Smith, denomina-se interpolação o método que permite construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais previamente conhecidos, ou seja, se você conhece 3 pontos, você consegue já fazer uma função interpoladora entre esses 3 pontos, podendo até prever um próximo ponto de acordo com aquela função. As mais conhecidas, existem vários tipos de funções interpoladoras, mas a mais conhecida é a linear e a polinomial. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma do tipo polinomial, que é de Lagrange. Então, basicamente, a função de Lagrange para você achar um ponto é essa daqui, P de x é igual a f de x0 vezes L0 de x mais f1 de x1 vezes L1 de x mais f de x2 L2 de x. E L de x é o produtório entre x, tem até uma forma aqui, entre x menos x0 até x menos xn. N é o número de pontos que você tem. Então, só que tem mais uma coisa. O i aqui, no caso, esse que for aqui, se for L0, tem que ser diferente desse daqui, não pode ser igual. Vou voltar aqui no slide, aqui já vai ficar mais claro. Então estamos aqui, aí nesse exemplo aqui, temos 3 pontos. Então, f de x0 é o ponto, é o y, no caso aqui, a função no x0, que no caso é o que a gente escolhe. Então x0 aqui para nós aqui, é o menos 2, daqui, x0, e o f de x0 é 2, Então, aqui já sabemos qual que é o primeiro valor. Aqui no segundo também, f de x1, que daí no caso é o outro ponto, x1 é o outro ponto. Então, x1 é igual a 0, e f de x1 é igual a menos 2. Então, aqui já vai menos 2, certo? E aqui é o terceiro ponto, o x2, que no x é igual a 0, x2 é igual a 4, na verdade, e f de x2 é igual a 1. Aí, beleza. Aí, para achar esse L0, L1, L2, é aquela fórmula ali da outra página, essa fórmula aqui. Então, como só temos 3 pontos e um não vai contar por causa que tem que ser diferente aqui, observe, x, então é x, x1 e x2, então não tem o x0, beleza? Nunca pode repetir. Daí aqui embaixo você coloca o x0, e aqui a mesma coisa, os 3 pontos. Então o L0 vai ser x menos x1 vezes x menos x2, não vai o x0, certo? Então embaixo vai ser x0 menos x1, x0 menos x2. Então x menos x0 está aqui, x menos x1 está aqui, a 0. Aí x menos x2 está aqui, 4. Então é 0 aqui, 4 aqui. E embaixo é x0, que é menos 2, menos x1, que é 0. Então, menos 2. Fazendo os cálculos, chegamos a essa função aqui. Beleza. Fazendo os cálculos, então, chegamos a essa função aqui. Aí, aqui, você vai fazer a mesma coisa por todos os pontos. Vai substituir, por isso que é bom deixar assim separado, que fica bem fácil de você ir colocando aqui, se torna mais organizado e mais rápido de fazer aqui.
Aí beleza, fizemos todos os cálculos aqui, ó. Lembre-se que esse aqui, ó, esses pontos aqui, ó, é o F1, é o F de x1, F de x0, F de x2, beleza? Aí vai gerar essa... Aí somando tudo, chegamos ao polinômio de Lagrange. É bem simples, na verdade. Você conhecendo a partir de 3 pontos. Se você conhecer mais pontos, claro que vai modificando a função, porque você que decide quantos, por onde que vai passar a tua função. Então, se tivesse outro ponto aqui, obviamente que a função ia fazer uma outra curva aqui, e aí para você ver se é verdade mesmo que essa função aqui corresponde aos pontos que você tem, só você colocar o valor de x aqui, que vai chegar, por exemplo, aqui no ponto x2 aqui, ó, se você colocar x11 vezes x4 ao quadrado aqui, dividido por 24 menos 13 vezes 4 dividido por 12 menos 2, isso vai dar 1, certeza. Então, é isso que é polinômio de Lagrange, uma forma simples de você chegar a funções, é uma forma de você colocar dados aonde não existe, fazendo assim, fazer mais sentido os dados que você tem. Beleza? É isso daí, obrigado pela atenção e tchau. Meu nome é Renato e eu vou apresentar a interpolação do método de Neville. O método de Neville consiste de um algoritmo baseado no próprio Lagrange. Uma vez que quando a função geradora dos dados não é conhecida, fica muito difícil fazer a estimativa do erro por meio do Lagrange diretamente, uma vez que você tem que fazer várias vezes o mesmo cálculo para graus diferentes. Então o matemático inglês Eric Harold Neville propôs um algoritmo que seria baseado no polinômio de Lagrange, mas que levaria em conta também os polinômios gerados anteriormente por graus menores, para que o polinômio final tivesse mais precisão e levasse menos tempo. O polinômio final sugerido por Neville tem o formato de um polinômio de Lagrange, porém apenas com 2 termos, sendo que o valor da função é substituído por um polinômio de Lagrange de grau menor encontrado anteriormente. Uma tabela montada seria dessa forma, onde nós teríamos os valores de x, os nossos valores de y correspondendo ao nosso polinômio de grau 0, polinômios de grau 1 que são variados dos polinômios de grau 0 e dos valores de x, os polinômios de grau 2 que são variados do grau 1 e assim por diante, até chegar num único polinômio de grau maior. O polinômio de grau maior permite que a precisão seja maior, dado que o polinômio gerador seja de um grau menor, todos os coeficientes do grau maior do polinômio serão 0. Aqui nós temos um exemplo. Consideremos aqui 5 coordenadas da função f de x igual a x ao quadrado. Os nossos polinômios de grau 0 serão os próprios valores da função de x. Os polinômios de grau 1 serão calculados conforme o polinômio de Lagrange, porém com apenas 2 pontos, dando-nos assim uma reta. Para todos os pontos do grau 1, nós teremos retas. Para os polinômios de grau 2, nós teremos uma curva quadrática. Essas parábolas serão calculadas a partir dos coeficientes dos polinômios de grau 1, de acordo com os valores em x. Perceba que, como a nossa equação geradora é de grau 2, todos os nossos polinômios de grau 2 também convergem para uma parábola. Assim, os polinômios de grau maior do que 2 também convergirão para uma parábola igual ao grau 2. Isso, porém, é só verdadeiro para funções originárias que também sejam polinômios. Funções como exponenciais teriam suas aproximações mais ou menos precisas conforme o intervalo dado. E é isso, obrigado. Para cada um dos métodos, fora criada uma classe própria. A classe Lagrange trabalha recebendo um array do par de dados x e y. Depois de validar os dados, estes são passados para as variáveis x e y da classe, que são do tipo NP-Array. O método treatData é chamado em seguida e sua função é otimizar os dados, selecionando uma amostral de no mínimo 5 amostras caso seja muito grande. Isso ajudou o computador a não sofrer muito.
A classe trabalha o método de Lagrange usando equações simbólicas oriundas do módulo SymPy. No método start, a contagem do tempo é iniciada logo antes do cálculo do polinômio, sendo que o polinômio de x é definido pela soma dos produtos entre a função de x e uma função auxiliar LK, onde LK é a razão entre o produtório das diferenças entre x e um ponto qualquer dos dados, pelo produtório da diferença entre pares de x quaisquer dos dados. Então, assim foi feito um loop para essa soma. Nele são calculados o nk, que seria o numerador da função auxiliar LK, o dk, que seria o denominador da função LK, e, junto com yk, eles formam o polinômio de Lagrange. Pela união dos seus poderes, eu sou o polinômio de Lagrange. Ao fim do loop, a contagem de tempo para. O método getPoly expande o polinômio para a simplificação e arredonda os coeficientes para 4 casas, para eliminar, pelo menos parcialmente, os erros gerados pela imprecisão do ponto flutuante, que podem ser pequenos, mas quando multiplicados por um valor muito maior do que 1, elevado a um índice grande, o erro se torna relevante. A estrutura da classe Neville é igual à classe Lagrange, mas opera de formas diferentes. Iguaizinhos, mas diferentes, mas ainda iguais. O polinômio que resulta do método de Neville é gerado pela iteração do polinômio de Lagrange, de 2 em 2 pontos, indo do grau do polinômio zero, que é o valor y dos dados, até o grau n-1, onde n é o número de elementos dos dados. Isso pode ser representado por um loop muito mais enxuto. A classe GUI é responsável pela interface e apresenta um campo para a entrada de arquivo de CSV de dados, que será a base para o cálculo do polinômio, um combo box para a seleção do método, uma área de plotagem, uma coluna com um input para o valor de x interpolado e um texto com o valor da função de x, e um texto com o valor calculado da função no ponto x, um campo indicando o tempo decorrido, um botão para executar e um de sair. Ao chamar o método start, um plot vazio é construído e a avaliação dos eventos é feita. Ao clicar em executar, o método playMethod da classe é invocado, onde os parâmetros do plot e os dados serão carregados na classe respectiva ao método selecionado. Ao selecionar método comparação de tempo, o CSV não será usado. Ao invés disso, as classes dos métodos serão carregadas com dados cada vez maiores para estimar o tempo usado para calcular o polinômio. No fim, é chamado o método responsável de atualizar o plot. Ao executar, ficamos com algo parecido com isso. Ao executar, essa janela aparece e nós podemos colocar nela o caminho para o nosso arquivo CSV, que estará os nossos dados. Aqui nós temos um pacote de dados previamente colocados e nós vamos escolher inicialmente este aqui. Seria uma função de quarto grau com 5 elementos apenas. Nós poderemos então escolher um dentre os 3 métodos, sendo eles o Lagrange, o Neville e a comparação de tempo entre os dois. Escolhendo o Lagrange e executando, nós temos o plot dos dados originais em estrela, e nós temos o plot para o polinômio dado pelo Lagrange. Nós aqui então podemos colocar um x qualquer, e nós teremos o valor de f de x interpolado por Lagrange. Para os mesmos dados, nós podemos fazer o cálculo para Neville também, e ele apresenta outra equação. Perceba que a equação de Lagrange de Neville diverge um pouco. Isso se deve à imprecisão do ponto flutuante. Neville é um pouco mais preciso, provavelmente porque a iteração acaba cancelando os coeficientes muito pequenos. Fazendo Lagrange para uma função com o mesmo grau, porém com mais elementos, em vez de 5 vamos utilizar 50, nós obtemos uma equação muito maior em questão de grau, porém cada grau com um coeficiente cada vez menor. Esses coeficientes são reduzidos a zero quando são passados pela função de tratamento das classes, resultando assim numa equação geral que já era dada anteriormente. Neville, por sua vez, novamente tem um grau de precisão um pouco maior, mas ainda assim ele apresenta alguns artefatos do float. De qualquer forma, nós podemos calcular tanto para Neville quanto para Lagrange o ponto interpolado é x de um x qualquer. A situação muda um pouco de figura no momento em que nossos dados não são representados por equações polinomiais, por exemplo, as exponenciais. Pegamos aqui um dado de uma exponencial com 5 elementos. Utilizando Lagrange, para poucos dados, nós até conseguimos fazer uma representação fidedigna. No entanto,
quando os elementos aumentam, o polinômio se torna muito diferente da equação real. Isso se deve novamente pela imprecisão do float. Esse erro é eliminado ao utilizarmos Neville. Perceba que o método de Neville leva mais tempo para fazer os cálculos do que o método de Lagrange. You serious? Mas apesar da demora, ele é muito mais fidedigno aos dados. Perceba que nas equações, a diferença entre os coeficientes entre Lagrange e Neville são muito pequenas. No entanto, quando multiplicado por valores levado a índices muito altos, a diferença se torna relevante. Essa imprecisão pode ser vista no momento em que nós utilizamos um dado com todos os coeficientes igual a 1. Os dados aqui são representados por uma equação de sétimo grau com todos os coeficientes igual a 1. No entanto, a equação dada por Lagrange vai até o grau 14, com coeficientes próximos a 10 partes entre 1 bilhão de bilhão, o que pode se tornar muito grande para valores de x muito grandes. Neville, por sua vez, perceba que os coeficientes de Neville são na ordem de 1 parte por 1000 dos coeficientes de Lagrange. Por fim, nós podemos fazer a comparação de tempo entre o método de Neville e o método de Lagrange. Nesse gráfico é mostrada a relação entre a diferença de tempo de Lagrange e Neville e o número de amostras do dado. Quanto maior o número de amostras, maior a diferença de tempo entre Lagrange e Neville, sendo que Neville fica aproximadamente 200% mais lento do que Lagrange. Novamente, Lagrange. Por uma equação de sétimo grau com 15 elementos. E os mesmos dados para Neville. E é isso. Valeu, galera. Após ter visto o trabalho de alguns colegas, eu percebi que eu esqueci de fazer a parte das bibliotecas prontas do SciPy referente à interpolação de Lagrange. Então eu criei uma classe que é exatamente igual à classe Lagrange e a Neville,
No entanto, ela utiliza somente a função Lagrange, que vem de SciPy.interpolate. Ela é dada aqui no meio, e é o único momento onde é feito o tratamento dos dados para a interpolação. Para essa função é entregue os pontos em x e os pontos em y dos dados. Essa função retorna uma classe onde nós podemos pegar os coeficientes de cada um dos termos do polinômio. Para fazer a integração com a GUI que nós já fizemos, foi feita uma equação simbólica utilizando o x e os coeficientes do polinômio gerado. Colocando para rodar, ficaria assim. Vamos buscar uma base de dados qualquer aqui. Vamos utilizar Lagrange SciPy. Número de amostras não é necessário, porque ele vai utilizar o número de amostras da base de dados. Então aqui nós temos a interpolação de Lagrange via a biblioteca SciPy. E aqui nós podemos colocar um x qualquer. Comparado com a nossa classe Lagrange, o método do SciPy é muito mais rápido e obtém os mesmos resultados, inclusive os mesmos tipos de erro. Considerando uma exponencial, ele ficaria desse jeito. O que na nossa classe ficaria desse jeito. Dentre esses três métodos que nós apresentamos, o único que não apresentou erros para funções não polinomiais foi Neville. E é isso, valeu.